sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, dou por aberto nossos trabalhos. Havendo número regimental para se reunir, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aliança. Solicito da primeira secretária que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 18ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada no dia 5 de agosto de 2014, presidida pelo vereador Xisto Freitas e secretariado pelos vereadores Solange Galdino e Júlio Augusto. Às 14h30 do dia 5 de agosto de 2014, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, na Praça de Pessoa, sem número, nesta cidade, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Sinara Lira, Solange Galdino, Valmir José e Xisto Freitas, com a ausência no momento da vereadora Zinha Oliveira, primeira secretária desta casa. O senhor presidente convidou a vereadora Solange Galdino para assumir a primeira secretaria DOC, constando a existência de quórum para reunir, o senhor presidente, invocando o nome de Deus e da comunidade, declarou abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária. Não havendo ata a ser lida e dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente convida a vereadora, primeira secretária, para fazer a leitura do expediente, o qual constou ofício GP 211/2014, que encaminha o projeto de lei número 006/2014, o qual trata das diretrizes orçamentárias para o exercício 2014, bem como a lei número 159/2014, já devidamente sancionada. Ofício do Tribunal de Contas, DP-NAS-GEC, número 856/2014, referente à prestação de contas do gestor da Câmara Municipal da Aliança, exercício 2012. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 005/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças, Fiscalização, projeto de lei número 005/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Requerimento número 003/2014, de autoria do vereador presidente Xisto Freitas. Indicação número 061/2014, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Não havendo mais matéria para o expediente, o senhor presidente encerra o mesmo e passa os trabalhos para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo orador inscrito, passa os trabalhos para o grande expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos, tendo usado da mesa a vereadora Zinha Oliveira. Na oportunidade, agradece o convite do secretário de Educação do nosso município, na pessoa do senhor Clécio Roberto, para a formação do PROERD, que se instalou em nosso município, por iniciativa da Polícia Militar de Pernambuco, com apoio do governo municipal, que visa resgatar e orientar os jovens que hoje vivem no mundo das drogas. Na oportunidade, diz que fica feliz pela reconstrução do trecho que dá acesso ao nosso bairro Caueiras, que depois de tanta luta estamos vendo iniciar esse trabalho. Portanto, quero parabenizar o governo de Pernambuco, hoje na pessoa do senhor João Lira, pela liberação desses trabalhos, e parabenizar também o governo municipal pelo apoio, porque ninguém faz nada sozinho. Continuando com sua explanação, faz ver que, mesmo parabenizando estes trabalhos, aproveita para fazer algumas cobranças, como é o caso do término da quadra de esportes de Caueiras, que se encontra totalmente abandonada, sem que os nossos desportistas possam praticar suas atividades. Portanto, o exemplo do distrito de Upatininga, do nosso amigo vereador Gildo Augusto, que teve sua quadra de esporte inaugurada, no qual essa vereadora teve o prazer de participar. Portanto, esperamos que Caueiras também seja contemplada com o término e inauguração daquela quadra. Encerra seu discurso parabenizando os professores do curso do Senai pelo trabalho que está sendo realizado, bem como a professora Cida, pelo seu esforço e da mesma junto ao Centro de Artes, mas que vem precisando de maior apoio para que seu trabalho seja melhor desenvolvido. Não vendo mais orador inscrito no grande expediente, o senhor presidente
Encerro o mesmo e solicito à vereadora primeira secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum da presente reunião. Logo após a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Sinara Lira, Solange Galdino, Valmir José, Xisto Freitas e Zinho Oliveira. Constatando legal para deliberar, o senhor presidente inicia a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 005/2014, de autoria do Executivo Municipal. Altera a lei número 158/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2014, fazendo-se incluir outras providências. Não vem discussão, foi posta em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não vendo mais matérias para a ordem do dia, o senhor presidente passa para os trabalhos para as comunicações parlamentares, facultando da palavra, tendo usado a mesma as vereadoras Sinara Lira, Solange Galdino e Zinho Oliveira, e os vereadores Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Novo e Valmir José. Não havendo mais quem quisesse se pronunciar, o senhor presidente dá por encerrada a presente reunião ordinária, marcando a próxima para o dia 12 de agosto do corrente ano. Para constar, o vereadora Solange Galdino, primeira secretária DOC, determinei a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será por mim assinada e pelo senhor presidente. Concluída a leitura da ata, senhor presidente. Lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca a mesma em votação. Se favorável à aprovação, mantenha sentado e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o pequeno expediente, solicito da primeira secretária que proceda com a leitura das matérias. Ministério Público do Estado de Pernambuco, Aliança 21 de julho de 2014, ofício número 297/2014. Senhor presidente, venho através deste dar conhecimento a Vossa Excelência da portaria número 003/2014, cópia em anexo, baixada pela representante ministerial da Promotoria de Justiça da Comarca da Aliança, infraassinada, cópia segue em anexo. Certo de sua atenção, renovamos os nossos sinceros voto de consideração e apreço. Promotora de Justiça titular da Aliança, Silvia Câmara de Andrade. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2014, ementa, rejeita a prestação de contas da Prefeitura Municipal da Aliança referente ao exercício financeiro 2011. Artigo 1º, fica rejeitada a prestação de contas da Prefeitura Municipal da Aliança referente ao exercício financeiro do ano 2011, nos exatos termos do processo número 202.602/5, cuja acórdão Tribunal de Contas número 297/12 e Tribunal de Contas número 1102/2013. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Comissões, 16 de julho de 2014. Vereador, presidente e relator Erivaldo Silva. José Francisco, vereador, secretário. Solange Galdino, membro. Requerimento número 004/2014. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e respeitar as formalidades regimentais, que seja consignado na ata dos trabalhos deste Poder Legislativo, voto profundo pesar pelo falecimento de Gerilson de Moura Costa Filho, ocorrido no Hospital Português, na cidade do Recife, no dia 6 de agosto de 2014. Da decisão da Casa de Ciência Família Enlutada, através do seu pai, Gerilson de Moura Costa. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014, vereador presidente Xisto Freitas. Justificativa. Gerilson de Moura Costa Filho nasceu em 28 de setembro de 1991, na cidade de Timbaúba, Pernambuco, filho de Gerilson de Moura Costa e Maria Redjane Apolinário de Moura. Gerilcinho, como todos os conheciam, estudou na Escola Santa Maria e trabalhava como comerciante no ramo de alimentação, nos negócios da família. Sua marca registrada, a simpatia e o seu carisma que conquistava a todos que ali passavam. Um pai dedicado,
Era fácil ver o brilho em seus olhos quando o assunto era de seus 2 filhos. Garoto simples e educado, tornou-se bastante conhecido na cidade e região por sua grande paixão por motos, sempre acompanhado pelo seu pai, como sempre chamava, patrocinador. Participou de diversas competições de motocross por hobby, na categoria amadora, e principalmente como profissional, nos quais alcançou vários títulos, entre eles campeão pernambucano da modalidade 125 e 200 cilindradas no ano 2008, e em 2010 foi vice-campeão pernambucano na modalidade 230 cilindradas, VX da 230 cilindradas. Com muito tempo, a dedicação ao que gostava, em 2012, foi o ano de sua consagração como piloto. Participou de vários campeonatos, onde garantiu sua presença no pódio em todos eles. Foi vice-campeão pernambucano 230 cc, campeão Copa Mata Norte Amador, campeão Copa Mata Norte 230, vice-campeão Copa Mata Norte Especial, vice-campeão pernambucano 230 cc. Ainda no ano de 2012, conseguiu o 3º lugar no Campeonato Pernambucano Força Livre e, pela primeira vez, participou do Campeonato Brasileiro de Motocross em Sergipe, vencendo em 3º lugar. Gerucinho, além de títulos, conquistou também vários amigos e admiradores entre crianças e adultos. Seu desempenho em cima de uma moto sempre foi assunto garantido nas rodas de amigos e entre os vários jovens de nossa cidade, que o viam como exemplo de esportista que elevou a popularidade do motocross, esporte que tanto amava. Suas manobras e peripécias com moto o tornaram referência na cidade e região, ajudando a divulgar nossa cidade como berço de um campeão do motocross. Partiu com destino à eternidade, deixando muitas saudades e recordações entre familiares, amigos e admiradores. Sentirão sua falta, mas Deus acaba de ganhar um campeão e filho amado. Tenho certeza que terá um lugar no céu, tão especial quanto você foi aqui na terra. Isso faz merecedor de receber esta simples homenagem póstuma desta Casa Legislativa. Pelo exposto, peço aos pares aprovação unânime deste requerimento. Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2014, vereador presidente Sisto Freitas. Indicação número 062/2014. Indico à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que solicita ao senhor prefeito a construção de 2 sanitários, um feminino e um masculino, na escola João Hilário, no distrito de Macugê deste município. Justificativa. A finalidade desta indicação se faz necessária devido ao aumento de alunos na referida escola. Sendo assim, solicitamos com urgência a construção de 2 sanitários, beneficiando assim os alunos que, na realidade, são os maiores interessados. Com a modesta justificativa, esperamos o apoio dos nobres pares na aprovação unânime desta indicação. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014, Antônio Marinho, vereador. Indicação número 063/2014. Indico à mesa, depois de ouvido o plenário, cumprir formalidades regimentais, que solicita ao senhor prefeito a construção de 2 sanitários. Não é mesmo? É o mesmo. Indicação número 064. Não é a mesma, não. Perdão. Indicação número 063/2014. Indico à mesa, depois de ouvido o plenário e cumprir formalidades regimentais, que solicita ao senhor prefeito a construção de 2 sanitários, um feminino e um masculino, no mercado público do distrito de Macugê, neste município. Justificativa. A finalidade desta indicação se faz necessária diante dos apelos feitos pelos comerciantes daquela localidade por sentir a necessidade de fazer suas necessidades fisiológicas. Não só os comerciantes fazem este apelo, como também as pessoas que eles frequentam. Com a modesta justificativa, esperamos o apoio dos nobres pares na aprovação unânime desta indicação. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014, vereador Antônio Marinho.
Indicação número 064/2014. Indico à mesa, depois de ouvido o plenário e cumprir formalidades regimentais, que seja sugerido ao senhor prefeito providências no sentido que sejam feitas sinalização e instalação de lombadas na rua Severino Gomes de Andrade, distrito de Upatininga, entre as residências dos senhores Manuel da Paz e Gildo Augusto, na escola Monsenhor Marinho, como também refazer as demais lombadas no referido distrito. Justificativa. As razões para esta solicitação é a localização da escola Monsenhor Marinho e a presença constante de crianças e idosos em condições de enfrentamento do intensivo movimento de motos, carros e ônibus em velocidades acima do permitido para a área de escola e residências. O apelo também se estende às demais lombadas que se encontram em precário estado, precisando assim de reparos urgentes. Com a modesta justificativa, esperamos apoio de nobres pares na aprovação nome desta indicação. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014, vereador Gildo Augusto. Indicação número 065/2014. Indico à mesa, depois de ouvido o plenário, cumprir as formalidades regimentais, que seja sugerido ao senhor prefeito que seja estabelecido um sopão popular na sede nos distritos, através da Prefeitura e Secretaria de Ação Social. Justificativa. A razão desta indicação é fazer com que a Secretaria de Ação Social, juntamente com a Prefeitura Municipal da Aliança, apoie esta ação beneficente de estabelecer um sopão na sede nos distritos em favor das famílias de baixa renda, desempregados, e com certeza virá melhorar muito suas vidas. Com a modesta justificativa, esperamos apoio dos nobres pares na aprovação do nome desta indicação. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014, vereador Gildo Augusto. Indicação número 066/2014. Indico à mesa, depois de ouvido o plenário e cumprir as formalidades regimentais, que seja determinado pelo chefe do Poder Executivo o fechamento dos banheiros públicos aos domingos a partir das 18 horas. Justificativa. Pela localização central dos referidos banheiros, tornam-se locais bastante procurados, principalmente quando da realização de alguns eventos nas proximidades. Até pelo fato de que seja a única opção nesse sentido, não é difícil encontrar pessoas nas ruas de final de semana, especialmente aos domingos, que seja determinado. Pela localização central dos referidos banheiros, tornam-se locais bastante procurados, principalmente quando da realização de algum evento. Nas proximidades. Até pelo fato de ser a única opção nesse sentido. Não é difícil encontrar pessoas nos finais de semana, especialmente aos domingos, com ênfase ao anoitecer, fazendo suas necessidades fisiológicas nas esquinas, expondo em risco de repressão policial, como já houve fato concreto nesse sentido. E assim estaria colaborando para o bem-estar das pessoas enquanto prestava-lhe um grande serviço. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014, vereador Erivaldo Silva. Indicação... Não tem, não, né? Indico à mesa, de acordo com o regimento interno desta casa. Não tem número aqui? Não tem número, não. A Sociedade Musical 15 de Agosto, fundada em 1899, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para as comemorações pelos seus 15 anos de existência. Programação: dia 15 de outubro de 2014, 5 horas da manhã, tradicional alvorada pelas principais ruas da cidade, 7h30 da manhã, hasteamento da bandeira em frente à sede. Às 19 horas, solenidade e coquetel no Salão Social. Dia 16/8, 20 horas, às 20 horas e 30 minutos, apresentação da banda 15 de agosto, na rua Cleto Campelo, com a participação da banda 28 de fevereiro, do distrito de Macugê. Concluída a leitura do expediente, senhor presidente.
Não havendo mais matéria para o expediente, declara encerrado o expediente e declara aberto o pequeno expediente, tendo os senhores vereadores 5 minutos para se pronunciar. Encerrado o pequeno expediente, declara aberto o grande expediente e faculta o uso da palavra, tendo os senhores vereadores 15 minutos para se pronunciarem. Com a palavra, a vereadora Sinara Lira. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa que preside a sessão, aos meus colegas que estão aqui presentes, todos vocês que aqui se encontram na galeria, funcionários dessa casa, meios de comunicação que transmitem as nossas sessões, meu boa tarde a todos. Hoje, infelizmente, a gente chega aqui a essa casa e ouve, de princípio, na questão de algo que afetou a cidade toda, que foi a morte de Gerucinho. Eu, como mãe de família, eu não poderia vir aqui para me solidarizar com a família, porque, sendo mãe, eu fico imaginando o que a mãe está sentindo nesse momento, o que o pai sentiu neste momento tão trágico na sua vida, onde, domingo passado, foi comemorado o Dia dos Pais. Uma data feliz, de uma forma geral, mas muito triste para algumas pessoas, como foi o fato ocorrido com a pessoa de Gerucinho. A família, eu espero que esses cacos que estão partidos, porque o coração ele fica em pedaços e fica despedaçado, Deus, que é o único remédio e o tempo, juntará cada pedaço e a vida seguirá em frente. E como já foi dito aqui, tenho certeza que para os bons, Deus reserva um bom lugar. Porque a morte, ela não cessa a história de ninguém. A morte, ela chega para todos. Porque quando nascemos, temos uma única certeza, que é o encontro com a morte. Então, a morte, ela não vai cessar uma história de quem fez o bem ou de quem fez o mal. A gente vive de acordo com as nossas índoles e fazemos aquilo que a nossa consciência nos faz seguir na vida. Portanto, a todos da família, os meus sentimentos. E a questão também, me sinto muito emocionada na questão do aniversário de 115 anos da Sociedade Musical 15 de Agosto. Digo isso com muita particularidade, porque um pedaço de mim está naquela Sociedade Musical 15 de Agosto. Tanta importância tem que a Aliança completará 86 anos de vida de emancipação em 11 de setembro e a Sociedade Musical completará 115 anos. Tão grande a sua importância de cultura popular, onde formou tantos cidadãos como músico, como foi o meu pai. Meu pai, que é raiz, tem aqui um colega que não me deixa mentir. A emoção me faz tomar conta, porque meu pai, enquanto pôde, se doou para aquela sociedade. Às 5 horas da manhã, saía, assim como o senhor, como o mestre Zé Leão, que doou-se a vida toda para aquela banda musical, para tantos mais, porque é até um pecado eu querer nominar um a um, porque poderá me faltar algum deles. Todos tiveram a sua importância e ainda continuam tendo. Aqueles que concluíram a sua etapa, aqueles que ainda estão em trânsito com a banda Sociedade Musical 15 de Agosto, aqueles que ainda pretendem entrar. Eu desejo a todos vocês muita felicidade e me sinto realmente honrada em dizer que não tenho o dom musical, mas tenho um pai que, por excelência, acredito que foi o melhor saxofonista da minha cidade, quem sabe da região. Maestro Norberto, o meu amado pai, meu estimado pai, que sei que está num excelente lugar, assim como foi ele, estará muito feliz com as celebrações
da Sociedade Musical 15 de agosto. Como cidadã, espero que, assim como eu e como nós, participemos, pelo menos, de uma parte da programação. Se não todos, que participemos de alguma. E também quero felicitar a Sociedade Musical 24 de Fevereiro, que fará a apresentação junto com a Sociedade Musical 15 de agosto, na Cleto Campelo. Espero que os aliancenses possam participar, possam dar valor àquilo que se perde. As pessoas não sabem da importância que é a música na vida da gente, da cultura popular na vida da gente. A música, assim como outras coisas, pode tirar o cidadão de caminhos tão errados. Às vezes está se perdido em algum caminho e você se encontra por um. Por que não a música? Por que não a Sociedade Musical 15 de agosto? Fico muito emocionada por todos aqueles que participaram, por todos aqueles que ainda estão participando, e desejo a muitas crianças, a muitos adolescentes, até mesmo pessoas na fase adulta, que possam entrar nesse caminho da música, porque fortalece o homem na sua nobreza, na sua cultura, na sua vida. A todos vocês, muito boa tarde. Continua aberto o grande expediente, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciar. Encerrado o grande expediente. Encerrado o grande expediente, solicito da primeira secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores para verificação do quórum da 19ª reunião ordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30, do dia 12 de agosto de 2014. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Falta justificada. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Presente. José Salles. Presente. José Francisco. Presente. Solange Galdino. Falta justificada. Sinara Lira. Presente. Valmir José. Presente. Xisto Freitas. Presente. Zinho Oliveira. Presente. Concluída a leitura da chamada dos senhores vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. E solicito da primeira secretária que seja lido o parecer das comissões de Finanças e Orçamento e Fiscalização. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco relativo à prestação de contas da Prefeitura Municipal da Aliança referente ao exercício financeiro de 2011, cujo ordenador de despesa foi o prefeito, à época, o senhor Azoca José Maciel Gouveia, processo Tribunal de Contas número 10.02.387/2, acordo Tribunal de Contas número 2027/2012, com a apresentação do projeto de decreto legislativo. Relatório. Trata-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal da Aliança relativo ao exercício financeiro de 2011, cujo ordenador de despesa foi o prefeito à época, o senhor Azoca José Maciel Gouveia. Processo Tribunal de Contas número 002-602, acórdão do Tribunal de Contas 297/2012 e Tribunal de Contas número 1102/2013. Das análises perpetradas pela equipe técnica da Inspetoria Regional Metropolitana Norte, resultou o relatório de auditoria da lavra do técnico em auditoria das contas públicas José Iramar da Rocha. Regularmente notificado em 5 de junho de 2014, o interessado apresentou suas razões de defesa no dia 16 do mesmo ano, mês e ano.
A equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apontou as seguintes irregularidades em seu relatório de auditoria, o qual veremos na íntegra. Irregularidades nas contribuições para RPPS, ausência de recolhimento e de reconhecimento das contribuições para o REGPS, a não adoção das medidas consentâneas a cargo do chefe de executivo para as alíquotas adequadas foram estabelecidas para o RPPS, o não repasse de R$ 364.938,83 referente à contribuição previdenciária patronal devida ao INSS. O não repasse de R$ 131.795,94 referente à contribuição previdenciária do servidor devida ao INSS. O não repasse de R$ 86.185,98 referente à contribuição previdenciária patronal devida ao RPPS. O não repasse de R$ 111.375,41 referente à contribuição previdenciária do servidor devida ao RPPS. Das irregularidades relacionadas à gestão previdenciária, a ausência de repasse integral da contribuição do servidor e da parte patronal à conta do RPPS e a ausência do repasse integral da contribuição do empregado e da parte patronal ao INSS. No relatório de auditoria foram apresentadas as seguintes informações relativas à gestão previdenciária, as quais constou, vêmia possamos transcrevê-las. Regime próprio de previdência social, que significa o RPPS. O regime próprio de previdência do município da Aliança foi criado em 20 de maio de 2009 pela Lei Municipal número 1514/2009. No exercício em análise foi realizada reavaliação atuarial, conforme determina o artigo 1º, inciso 1, da Lei número 9.717/98 e artigo 8º da Portaria MPS número 402/2008, com base no demonstrativo do recolhimento das contribuições previdenciárias e no demonstrativo de resultado da avaliação previdenciárias atual, e observou-se que as alíquotas sugeridas pela reavaliação atuarial para a contribuição patronal não foram adotadas pelo município, enquanto a alíquota sugerida no DRAA/2011 foi 18,27% de custo normal, com a suplementação de 3,73%, totalizando 22%, continuou sendo aplicado no exercício percentual de 21,83%. Tal fato enseja o desequilíbrio atuarial e financeiro do RPPS, colocando em risco sua sustentabilidade, prevista no artigo 40 do caput da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do chefe do Poder Executivo o envio ao Poder Legislativo de projeto de lei, de modo a contemplar uma alíquota que preserve o patrimônio e a segurança do regime. Numa análise das contribuições dos servidores para o regime, com base no resumo mensal, consolidado nas folhas de pagamento dos segurados vinculados ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, as folhas 425 e 424, verifica-se que não houve o repasse integral à conta do RPPS, conforme comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, as folhas 443 e 1072. Quanto à contribuição patronal, não houve o repasse integral à conta do RPPS, conforme comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora
de RPPS as folhas 443 e 10.102. Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS. Quanto às contribuições dos servidores comissionados, empregados públicos e etc., submetidos ao algamento dos sugeridos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, as folhas 1073 a 1111, verifica-se que não houve o repasse integral à conta do INSS conforme comprovantes das contribuições devidas às folhas 1112 e 1545. Quanto à contribuição patronal, não houve o repasse integral à conta do INSS conforme comprovante de repasse das contribuições devidas às folhas 1112 e 1545. Quanto à contribuição patronal, não houve o repasse integral à conta do INSS, conforme comprovantes de repasse das contribuições devidas às folhas 1112 e 1545. O repasse de recursos financeiros em volume menor do que o devido ao INSS implica no aumento do passivo do município ante o regime geral de previdência, além das restrições previstas no artigo 56 da Lei Federal número 8.212/91. Regime próprio de previdência. A defesa reconhece a irregularidade e afirma que os valores devidos e não recolhidos relativos às contribuições patronais do servidor foram regularizadas parcialmente em 2012. São mantidos, portanto, os termos do relatório da auditoria. Regime Geral de Previdência. Com relação ao Regime Geral de Previdência, a defesa reconhece a irregularidade, mantendo-se assim os termos de relatório de auditoria. Expressa o artigo 168-A do Código Penal, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ao convencional, a pena do referido delito com a inclusão de 2 a 5 anos e multa, diz o parágrafo 1º do citado artigo que nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição a outra importância destinada à previdência social que tenham sido descontado de pagamento efetuado a segurados a terceiros ou arrecadado do público. Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que a alegada ausência dos dons genético ou específico que justificaria a defesa do acusado. Não há mais argumento suficiente a descaracterizar referido ilícito. Sustenta que não é suficiente alegar dificuldades financeiras a justificar a não repassar o cofre da entidade previdenciária, vez que o numerário sequer lhe pertence, pois é dos empregados. Portanto, porquanto deveria repassá-los e pronto. Não fazendo, o crime está caracterizado. O dolo do crime de apropriação indébita previdenciária é a consciência e a vontade de não repassar a previdência, dentro do prazo e na forma da lei, as contribuições recolhidas e não se exigindo a demonstração de especial a fim de agir o dolo específico de fraudar a previdência social como elemento essencial do tipo penal. Considerando como grave esta irregularidade, constituindo motivo suficiente para a rejeição das contas, pois esta Casa Legislativa há muito firmou posicionamento no sentido de não aceitar os desmandos cometidos pelos gestores municipais na administração dos recursos previdenciários, visto que, ao não recolher os valores efetivamente devidos ao Fundo Previdenciário ou ao INSS, o gestor compromete o sistema previdenciário. Tem que lançar mão de termos de parcelamentos de débitos, com a consequente formação de danos aos cofres públicos decorrentes de juros e multas. Considerando a não adoção das medidas consonância,
a cargo do chefe do Executivo, para que as alíquotas adequadas fossem estabelecidas pelo RPPS. Considerando o não repasse de R$ 364.938, R$ 364.938,83, referentes à contribuição previdenciária patronal devida ao INSS, e de R$ 131.795,95, referente à contribuição previdenciária do servidor devido ao INSS. Considerando não repasse de R$ 86.185,98, referente à contribuição previdenciária patronal devida ao RPPS, bem como o não repasse de R$ 111.375,41, referentes à contribuição previdenciária do servidor devida ao RPPS. Opino pelo acompanhamento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, referente à prestação de contas da gestão 2011 de responsabilidade do senhor Azoca José Maciel Gouveia, no sentido de que seja a mesma julgada irregular com a apresentação do projeto de decreto legislativo nesse sentido. Sala das Comissões, 16 de julho de 2014, presidente e relator, vereador Erivaldo Silva. Ordem do dia para a 10ª... Desculpa. Resultado da votação do relatório do relator. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, em sessão extraordinária realizada em 16 de julho de 2014, opinou unanimemente o acompanhamento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, julgando irregular as contas do exercício de 2011 de responsabilidade do senhor Azoca José Maciel Gouveia. Estiveram presentes os senhores vereadores Erivaldo Silva, José Francisco e a vereadora Solange Galdino. Sala das Sessões, Sala das Comissões, 16 de julho de 2014, presidente da comissão, relator Erivaldo Silva, José Francisco, secretário, e vereadora Solange Galdino, membro. Concluída a leitura do parecer das Comissões de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Ordem do dia para a 19ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 12 de agosto de 2014. Única discussão e votação do projeto de decreto número 002 de 2014, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que rejeita a prestação de contas da Prefeitura Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, referente ao exercício financeiro de 2011. Em discussão. Com a palavra, vereador Erivaldo Silva. Senhor presidente, senhora primeira secretária, senhor secretário, senhores pares, vereadores aqui presentes, nossos amigos, a plateia que está sempre a nos prestigiar, gostaria de destacar para todos que a presença do público nesta casa muito nos honra. Hoje temos a presença do nosso amigo Elcanã, seja bem-vindo, nosso amigo Misael, ex-vereador Roberval, nosso controlador da Prefeitura, nosso amigo Hugo, representante da Aliança FM, Aloísio, o Marcílio, os funcionários desta casa que tanto nos assessora com competência e boa vontade. Enfim, todos que nos acompanham, meu muito boa tarde. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, eu tenho o dever de dar meu parecer
em toda a prestação de contas que vem do Tribunal de Contas do Estado. É obrigação nossa, e assim temos que cumprir. E que a tempo eu cumpro constrangido. Eu venho a essa tribuna toda vez defender esse parecer nesses moldes, constrangido. Porque eu gostaria de estar aqui aprovando todas as contas de todos os ex-gestores, de todos os prefeitos que passaram por este município. Porque se assim fosse, teria a certeza, a convicção de que todos os recursos carreados para este município teriam servido para o bem-estar dos munícipes, para o bem-estar do povo aliancense. Infelizmente, essa é a terceira prestação de contas que eu venho aqui defender um parecer, acompanhando o Tribunal de Contas que a julgou irregulares. Como foi lido aqui no nosso parecer, houve desconto dos funcionários lá para a Aliança Prévia e não foi repassado. Isso já foi lido, já foi aqui inclusive deixado à disposição dos vereadores que quisessem apreciar o relatório do Tribunal de Contas. E como nós ouvimos em alguns trechos da defesa, inclusive a própria defesa admite que houve erro. E também não seria de alegar que no ano seguinte foi corrigida a distorção, porque a prestação de contas é feita por exercício. Ou você trabalha bem naquele exercício, ou trabalha mal. Quando você não cumpre as obrigações em 2011, você não vai corrigir em 2012, porque é outro exercício. E tem mais, como foi dito no parecer, se você teria que recolher um valor em 2011, legalmente, e vai recolher em 2012, ou melhor, não recolher em 2012, e sim fazer o parcelamento, você está causando um prejuízo ao erário público. Porque em 2012 você vai parcelar com multas e juros. Dentre outras coisas, isso aí já é recorrente, porque nas outras contas nós também já vimos isso. E, infelizmente, a gente tem que defender o que o Tribunal de Contas dispõe para nós. Sabemos que para que as coisas aconteçam, para que nós tenhamos melhores dias para os nossos munícipes, para que as pessoas que pagam seus impostos, as pessoas que obrigatoriamente, compulsoriamente têm que pagar imposto, tem que haver uma seriedade por parte daqueles que administram o nosso dinheiro, o nosso erário público. Isso é visto aqui em Aliança, como é visto em todo o Brasil, em todo o município, em todos os estados. A gente sabe que existem políticos sérios, a gente sabe que existem pessoas dentro da política que zelam, que honram o seu cargo, e isso é muito bonito. Infelizmente, nós temos uma minoria nesse segmento político, porque são eles mesmos que elaboram as leis, que aprovam as leis, e aprovam sempre em detrimento do bem-estar do povo, porque não se olha para o povo. Eu gostaria até de não me ater muito a esse caso local, porque essa questão é generalizada e ela vai muito além disso que foi lido aqui, disso que nós estamos aqui
apreciando, porque em todo o país os desmandos estão muito acima do que a gente vê aqui. O Brasil hoje é um país de miserável. Em 2011, para se ter uma ideia, em 2011, nós tínhamos, não sei se aumentou, se diminuiu, mas é o próprio Ministério do Desenvolvimento Social que diz que o Brasil tinha até 2011 16 milhões e 500 mil miseráveis nesse país. São aqueles que vivem não como pobre, vivem na faixa da miséria, que tem em média uma renda familiar de R$70. Imaginem vocês. E nós, que comemos e bebemos todo dia, nós que somos pobres, aqueles que vivem com o salário mínimo 624, está ruim. Imagine para essas pessoas que vivem com R$70 em média de renda familiar. Mas aí você me pergunta, e o que é que a aliança tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque a aliança também tem miserável, porque a aliança também tem pobre, porque a aliança também tem pessoas que vivem aqui toda terça-feira atrás de uma cesta básica na ação social. Os 11 vereadores aqui sabemos disso. E não vem porque acha bonito, não. Vem porque tem a necessidade. Vem porque estão morrendo de fome. E o Brasil não tem políticas públicas de qualidade. O Brasil não tem distribuição de rendas porque os políticos, aqueles que administram o erário público, aqueles que são responsáveis em gerir o bem comum, são aqueles primeiros a meter a mão no erário público e causar essa indústria de miseráveis. E eu pergunto, e nós? Vamos fazer o quê? Nós vamos colaborar com essa indústria de pobreza? Nós vamos colaborar com essa indústria de indigentes, quando a gente sabe que somente 5% das riquezas do Brasil estão na mão de 5%, principalmente nas mãos dos políticos ricos, abastardos, endinheirados, e enquanto isso o povo sofre. E até aqueles que não precisam também querem se locupletar do erário público, querem fazer com que o povo sofra mais. E nós temos que cobrar as políticas para a saúde, políticas públicas para a saúde, temos que cobrar as políticas públicas de segurança pública. Nós temos que assegurar ao povo brasileiro o bem-estar social. A gente sabe que hoje, quantas crianças morrem por inanição, por falta de nutrientes. Quantas crianças morrem por desnutrição, por não ter o que comer. E enquanto isso, aqueles que administram os bens desse país, o dinheiro desse país, estão desviando. Para se ter uma ideia, somente com a compra de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras, o Brasil levou um prejuízo de $1 milhão. Somente nisso aí, senhores. Pasmem, $1 milhão. Mas isso ainda não é tudo, vereador Salles. Um tal do doleiro, Alberto Youssef, juntamente com algumas pessoas, alguns políticos do governo, e arrumaram uma maneira de lavar e levar dinheiro da Petrobras para os políticos. Isso causou apenas um rombo de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais, eu repito. O que faríamos nós com esse dinheiro? Imaginem vocês 10 bilhões de reais aplicados na saúde pública,
na segurança pública. Imaginem, nas casas populares que tem muita gente na rua, mas não. Os políticos querem isso, enriquecer do dia para a noite, fazer negociata, balcão de negócio das câmaras, balcão de negócio do Senado, balcão do negócio das assembleias. E é por isso, e por falta de políticas públicas para a saúde, que existem 24 milhões e 500 mil de jovens entre 15 e 19 anos que nunca entraram num consultório odontológico. E aí eu pergunto, nós vamos colaborar com isso? Nós vamos fomentar isso aí? Vamos alimentar essa miséria que está instalada através desse sistema político podre e corrupto? Não. Nós estamos aqui como todos os políticos que estão instalados aí nas suas instituições legislativas, estão para colaborar com o bem público, para trazer o bem-estar social, que é isso que se diz no palanque. Não adianta se dizer uma coisa no palanque e quando chegar na hora de você provar que aquilo é verdade, você cai fora, vereador Valmir. É preciso que tenhamos a consciência de que os maus políticos são eles que acabam com esse país. E nós vamos colaborar com isso? Nós vamos baixar a cabeça para isso? Ou nós vamos combater isso aí? Ô Erivaldo, você está falando tanto do Brasil, será que você vai dar jeito no Brasil? Não, claro que não. Eu não vou dar jeito em absolutamente nada. Mas eu posso garantir que aqui nesta Câmara tem 11 vereadores que vão fazer a sua parte. São 11 que não participarão nunca desse tipo de desmando. Eu posso garantir que quando precisarem de nós, estaremos aqui para cobrar, mas também para colaborar com a seriedade no serviço público, com a dignidade no serviço público, com a austeridade com o dinheiro público. E isso é de suma importância. Nós somos o 4º país do mundo em prevenção de morte de parturiente. Quer dizer, a gente só perde para Guatemala, África do Sul, Iraque. Quer dizer, que tipo de saúde nós temos nesse país? Que tipo de tratamento nós damos ao nosso povo? Quem assistiu ao Fantástico Domingo viu o SAMU. O SAMU em vários estados não funciona porque as macas ficam presas, retidas nos hospitais públicos, abarrotados de pessoas sem leito. Então eles ficam na maca do SAMU e o SAMU fica até 8 horas esperando que essa maca seja liberada enquanto o povo morre em acidente. Enquanto o povo está esperando ali um socorro por causa do infarto, por causa de um AVC. E o que é que a aliança tem a ver com isso? Estou falando de aliança não, estou falando de Brasil. E nós fazemos parte do Brasil. O Brasil começa pelos municípios, porque a célula-mãe da União são os municípios. É a junção deles que forma os estados. E a junção dos estados que forma a União. Então nós fazemos parte do mundo, nós fazemos parte do Brasil. A aliança está no contexto brasileiro e tem que ser diferente. A aliança tem que dar uma demonstração de independência, uma demonstração de seriedade, uma demonstração de capacidade e idoneidade moral para rejeitar qualquer desmando que for cometido contra o erário público. Seja ele de onde vier, seja ele de qual político for. Para mim não importa quem é o gestor, importa o que ele fez. E digo repetitivamente que respeito todos os ex-prefeitos que passaram por essa cidade.
Cadê a política pública para a nossa educação, para o ensino? O Brasil é considerado um dos piores ensinos em matemática. Isso sem contar com os analfabetos funcionais. São aqueles que sabem ler e escrever. Ele sabe ler, mas não sabe interpretar. Ele apenas sabe ler, mas ele não sabe interpretar. Cadê a política pública? Cadê as políticas públicas para a segurança pública? A gente está cansado de ver, ouvir e falar as milícias que tomam conta do Rio de Janeiro, tomam conta de São Paulo e tomam conta aqui também Pernambuco tem. E o que são milícias? São ex-policiais, às vezes até policiais, que andam armados, cobrando a segurança da comunidade, impõem o transporte alternativo, impõem o TV a cabo, e aquele que não fizer, que não aceitar, já sabe qual é o destino, vai morrer. Isso é o que se chama a marginalidade no lugar do aparato policial, no lugar do Estado. O Erivaldo, o que é que nós temos a ver com isso? Tem porque essas milícias administram por mês uma faixa de R$1 milhão, vereador Salles. Por mês, R$1 milhão. E esse dinheiro é dinheiro sujo e não serve para a sociedade. Esse dinheiro poderia estar sendo administrado pelo Estado para o bem da sociedade. Mas não está. Está na mão da marginalidade. E cadê as políticas públicas de segurança pública? E quando se fala nisso, não precisa ir muito longe, não. A gente sabe o que é não ter segurança. Inclusive aqui na nossa cidade, que é uma cidade que não é uma metrópole, mas a gente sabe no dia a dia o que tem de violência aqui, mas os políticos insistem em desviar o dinheiro da segurança para eles. Isso sem contar, senhores, que nós temos a maior carga tributária do país. A maior carga tributária do mundo, melhor dizendo. Isso quer dizer o seguinte: tudo que você compra, você paga imposto. E esse país arrecada muito dinheiro. É um país extremamente rico, porque vive na mão daqueles que desviam o dinheiro e ele não quebra. Até hoje o Brasil está de pé. Então é soma de dinheiro que é desviado, soma de dinheiro que é apropriado indevidamente, e infelizmente o povo fica a ver navios, como se diz na linguagem popular. Então o que eu quero com toda essa apresentação é que se entenda a responsabilidade que nós temos aqui, senhor presidente, de fazer a coisa certa, de julgar de acordo com a consciência de cada um. A minha consciência diz que eu não posso prejudicar o povo aliancense para beneficiar alguém que administrou mal o município. A minha consciência diz que quando eu estiver nessa tribuna aqui, eu tenho que defender aquilo que foi bem feito. Eu não posso aqui defender mal feito. É de suma importância que o povo saiba exatamente qual é a nossa posição. É preciso que vocês que estão aqui na tribuna, vocês que têm dignidade e que sofrem também, porque eu sei que vocês sofrem até hoje, por questões de segurança pública, por questão de saúde, como já foi discutido aqui em vários momentos, é preciso que vocês saibam separar o joio do trigo. Porque há um questionamento na Bíblia que diz o seguinte: enquanto as espadas estiverem nas mãos dos soldados de Herodes, o que o povo poderá fazer? Bom, era assim.
Mas aqui a espada está na mão de vocês. São vocês eleitores. São vocês que votam. Então vocês têm que escolher bem. Vocês têm que analisar bem aqueles que estão do lado do bem e aqueles que estão do lado do mal. Vocês são testemunhas do que eu estou dizendo. Vocês são testemunhas pelo motivo de vocês também sentirem na pele. E vocês sabem o que é política. Vocês sabem o que é votar bem e sabem o que é votar mal. Então, senhores, fiquem de olhos abertos. Fiquem apreciando o seu candidato. Quando você for votar em alguém, seja para presidente, seja para vereador, seja para governador, deputado, veja quem é essa pessoa, veja qual é a utilidade que essa pessoa tem na sociedade. Veja o que é que ele faz, veja o comportamento dele. Veja se você dá um voto correto. Mas vocês terão que ver, ouvir e apreciar. Senhor presidente, eu peço desculpa, provavelmente eu ultrapassei o tempo, mas essas são as minhas palavras e apelo aos senhores vereadores que votem de acordo com a consciência de vocês e que aprovem o parecer, porque esse é um grande momento de a gente mostrar se está do lado do bem ou do lado do mal. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra a vereadora Zinha Oliveira, primeira secretária desta casa. Os vereadores têm 10 minutos para se pronunciar. Senhor presidente, senhor segundo secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, povo da galeria que nos honra com vossa presença, quero registrar a presença da coordenadora da Secretaria Municipal da Mulher, a senhora Jaqueline. É um prazer, seja bem-vinda à nossa casa, que é a Casa Legislativa e a Casa do Povo. Eu ouvi atentamente as palavras do relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e eu só queria implementar algumas das palavras do relator, onde essa comissão é composta pelo vereador Erivaldo Silva, o senhor José Francisco Zé Novo e a vereadora Solange Galdino. São eles que fazem parte dessa comissão e que foi elaborado o parecer que hoje está para ser votado. Porém, para que seja mais claro, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que quando se fala de regime próprio, estamos falando exatamente do regime próprio de previdência que nós temos no nosso município. E quando também se fala do RG, do RPPS, é o regime próprio. E quando fala do regime SS, que é o INSS. Porém, gente, isso significa dizer que o dinheiro que foi descontado dos comissionados na gestão de 2011 não foi repassado devidamente para o INSS. E também não foi repassado devidamente a parte patronal, que é de 21,83%, que tem que ser repassado devidamente do município para o regime próprio. Isso significa dizer que foi prejuízo para o nosso município, principalmente para as pessoas que estão aposentadas. E isso é mais ou menos, não, isso é tudo para simplificar o que está dizendo. Na últimas contas que nós votamos, que foi da gestão de 2008, do senhor Zaga Gouveia e do senhor Cláudio Fernandes, hoje prefeito, que na época também ele estava prefeito, nós, eu e a vereadora Sinara, votamos contra o parecer prévio Tribunal de Contas, porque havia irregularidades nas duas contas.
Então, nós entendemos que deveríamos votar contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ao contrário das contas que hoje está aqui para ser apreciada pelos senhores vereadores, é do exercício 2011, que é único e exclusivo do senhor Azoca Gouveia, que naquele momento era o gestor do município. Todos nós sabemos que gestão pública não é fácil. Gestão pública é difícil. Quando alguém se dispõe a ser candidato para administrar uma cidade, para ficar à frente do município, ele tem que ter a consciência dos problemas que ele vai enfrentar. Não é mar de rosas. As dificuldades são maiores do que os benefícios, principalmente numa cidade de dificuldade que é esta, na nossa cidade Aliança. Porém, quando se vai para as campanhas, todo mundo empolgado, todo mundo dizendo o que vai acontecer, e sempre olhando para o retrovisor, para aquelas pessoas que passaram pela gestão, que por um motivo ou por outro, também cometeram erros, e é feita as campanhas exatamente em cima dos erros, da dificuldade dos gestores anteriores, dos que passaram. É em cima, é dentro desses erros que se ganha as eleições. Mas muitas vezes se comete os mesmos erros, ou até mesmo os piores. Porque eu me recordo, em 2008, quando estávamos nas ruas, defendendo o voto do senhor Cláudio Fernando, me lembro muito bem, quando teve a eleição complementar em 2008, muito se falava de gestão pública, e eu escutava, muitas vezes, o candidato. Hoje ele não está aqui para se defender, ele se defendeu dentro do Tribunal de Contas, mas ele não está aqui nesta casa para se defender. Mas é público e notório de que se falava das gestões anteriores, que foram gestões errôneas, que se chamava-se em praça pública de quem passou de ladrão. E eu tenho certeza que hoje é difícil para as pessoas que tiveram esse comportamento, hoje é difícil até de se defender. Eu não vou aqui fazer pré-julgamento e dizer que o gestor que hoje está aqui nessa situação, eu não vou aqui dizer que foi porque quis, que levou, que roubou. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou simplesmente acompanhar o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, porque o parecer prévio do Tribunal de Contas diz claramente que as contas estão rejeitadas. E esta casa tem um compromisso. Porém, gente, é importante que se diga que tem que se ter muito cuidado com o que a gente diz, porque lá na frente podemos passar por situações iguais. Mas também é importante dizer que o gestor atual, os próximos também, que com certeza virá essa cidade, também tenha muito cuidado com gestão pública. O vereador Erivaldo Silva, ele muito bem falou da situação do país, dos estados, do nosso município, das dificuldades enfrentadas, da situação miseravelmente que muitos brasileiros hoje enfrentam. Sei que, neste momento, nós estamos discutindo simplesmente este parecer, não podemos nos adentrar a outros assuntos. Que oportunamente eu venho a esta tribuna e dizer, a gente vai discutir, eu vou questionar alguns pontos da sua fala, vereador Erivaldo, quando Vossa Excelência vai me permitir. Este aqui não é o momento. Nós vamos falar exatamente das contas do gestor, da gestão de 2011, que é do gestor atual. Na defesa, ele diz que no ano seguinte, que é o ano 2012, foi atualizada.
Se Deus quiser, as contas do ano 2012 chegar a esta casa ainda nessa gestão, nós vamos apreciar. Se ela tiver em condições de ser aprovada, com certeza vamos aprovar. Porque neste momento, essas contas do exercício de 2011, ela é impossível de ser apreciada por esta casa e não ser rejeitada, não ser acompanhada o parecer prévio do Tribunal de Contas e também da comissão. Muito obrigada. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação do parecer mantenham sentado e os contrários se manifestem. Senhor presidente, questão de ordem, eu me abstenho de votar. Pois não, vereador. Então fica 7 votos a favor do parecer, 1 contra ao parecer e 1 abstenção. Confere? Presidente, Pois não. peço para falar sentada, só para justificar o meu voto. Certo. Que não entenda a consciência de cada um. Portanto, respeito o entendimento de cada membro dessa casa, respeito o entendimento do Tribunal de Contas, mas, ao mesmo tempo, me estranha, porque eu já até iria falar de 2008, onde vieram 2 contas, as 2 com os mesmos problemas, mas o Tribunal de Contas dá rejeição para um e aprovação para outra, portanto, não creio no dolo. Não creio no dolo. Eu não acho que nenhum gestor ele faz a coisa intencionalmente para lá na frente ser julgado. Portanto, essa é a minha posição. Obrigada. Então, só novamente 7 votos a favor do parecer, 1 contra e 1 abstenção. Encerrada a ordem do dia, declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo o vereador 10 minutos para se pronunciar. Vai falar? Com a palavra, vereador Erivaldo Silva. Senhor presidente e demais componentes da mesa, senhores vereadores, senhores aqui presentes, prestigio com a presença de cada um. Mais uma vez volto a essa tribuna para agradecer aos pares em ter entendido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e também fazer um breve esclarecimento da indicação que eu fiz hoje, quando eu disse que pedia para que o banheiro público fechasse aos domingos às 18 horas. É porque atualmente fecha às 11 horas. Na verdade, eu até reconheço que não fiz uma boa redação. Eu deveria ter explicitado isso na indicação, mas é porque aos domingos ele fecha às 11 horas. E quando tem algum evento na cidade, fica muito difícil. Eu até senti uma certa senti que a secretária, quando estava lendo, ficou um pouco sem interpretar o que eu queria dizer exatamente, mas é por conta disso. Gostaria também de antemão me congratular com a família de Geriocinho, porque realmente foi uma perda para a cidade, foi uma perda para Timbaúba, para a Aliança, foi uma perda para Pernambuco, porque era um campeão, mas uma perda muito maior para a família. Eu havia aqui na sessão passada pedido a todos uma corrente de oração para o pronto restabelecimento daquele jovem, mas infelizmente não foi possível, e os desígnios de Deus a gente tem que respeitar, a gente tem que baixar a cabeça, porque somente Deus é que pode dar a vida e levar a pessoa para o seu trono. Mas sabemos que não estamos preparados para essa
separação. Eu sei que muitos aqui já passaram por esses momentos e a gente sabe o quanto é duro, mas vamos pedir a Deus que dê resignação, conforto para a família de Jericinho. Queria parabenizar também a 15 de agosto, que agora vai aniversariar, agradecer pelo convite e, enfim, agradecer por estar sempre engrandecendo aqui a cultura, engrandecendo a música aqui na cidade de Aliança. Vereadorazinha, eu lhe ouvi atentamente e posso lhe dizer que estou aqui sempre aberto para qualquer entendimento, para qualquer pergunta, para qualquer resposta. Eu tenho comigo a responsabilidade de dizer, segurar e esclarecer. Eu não venho nunca a uma tribuna para desrespeitar alguém. Eu não venho a uma tribuna. Vocês nunca com certeza vão ouvir da minha boca dizer que político A ou B é um ladrão. Nunca. A minha política não é pautada por aí, a minha educação não é pautada por aí, também não admito esses termos. Ou este termo, porque não faz parte do nosso convívio político. A gente sabe até que existem vários desmandos, etc., mas a gente tem que preservar a imagem, até daquele que errou, a gente tem que preservar a imagem dele por uma questão de respeito ao cargo que foi exercido. Na verdade, mas, enfim, mais uma vez eu agradeço a todos e muito obrigado. Continua ainda aberta as comunicações parlamentares. Tendo o vereador 10 minutos para se pronunciar. Com a palavra, a vereadora Zinha Oliveira, primeira secretária desta casa. Senhor presidente, senhor segundo secretário, senhores vereadores, povo que nos honra com suas presenças nesta tarde, eu volto a esta tribuna nas comunicações parlamentares apenas para tecer alguns comentários diante da minha fala anteriormente. E eu gostaria de dizer ao vereador Arivaldo Silva que em nenhum momento eu me dirigi e muito menos fiz menção a nenhuma questão em relação a Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência não tem, de forma alguma, nenhum procedimento desse tipo. Eu falava de outras pessoas, que aqui nesta cidade todo mundo sabe do comportamento dos políticos de Aliança, dos que fizeram e fazem política até hoje. Eu sei que não é essa a sua índole, tenho certeza, mas eu falava das pessoas que não medem as palavras e que depois passam por constrangimentos tipo este que está acontecendo agora. E que poderá acontecer com qualquer um no futuro que for ordenador de despesa. Eu só queria tecer alguns comentários em relação a quando Vossa Excelência falava da necessidade das pessoas que vêm a esta casa, que vai até a Secretaria de Ação Social em busca de cestas básicas. Foi isto aí que, há 2 meses atrás, onde meu questionamento nesta casa não foi apenas o ano de 2014. O ano passado também tem indicação nesta casa, onde eu pedia ao chefe do Poder Executivo que, dentro das possibilidades, visse uma forma de contemplar famílias que, no período de safra, recebesse da Prefeitura Municipal uma cesta básica mensal. Não era nem por quinzena, era mensal para exatamente ajudar nesse período de entre safra, que todos nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que passa por dificuldades, principalmente nesta época de período de entre safra. E que agora nós sabemos que nem existe também tanto período de entre safra, é de dezembro a dezembro, porque as usinas que a nossa região tinha hoje não tem mais. E é importante que a gente tenha consciência que
as famílias carentes aqui em Aliança são maiores até mesmo que a cidade de Vicência, porque Vicência hoje ainda tem a usina Laranjeira, que tem condições de ICMS todo mês, de ISS, de IPTU uma vez por ano e de emprego diretos e indiretos que gera naquela cidade. Então é importante que o Poder Público Municipal, dentro de suas possibilidades, veja essas questões com mais humildade para essas pessoas. Não, em nenhum momento nós estamos pedindo que se erre para atender as necessidades, mas nós sabemos que todas as prefeituras do estado de Pernambuco, de outros estados do nosso país, mesmo com as dificuldades que tenham, que nós sabemos que tem, eu tenho certeza que pode se atender às necessidades básicas das pessoas mais necessitadas. Quando eu cobro a questão da saúde, dos remédios, das farmácias básicas, é quando cobra a questão de melhorias em estradas, quando nós estamos aqui defendendo, nós defendemos a questão defendemos de ambulância, não defendemos a forma como é feita, como neste momento eu tenho a informação, não é informação não, é veracidade, de que nós temos hoje uma ambulância do nosso município que está há 5 meses, uma oficina em Timbaúba, a oficina do senhor Félix, e está lá até hoje. Não sei por porquê, mas que deveria estar transitando dentro do nosso município, atendendo a necessidade do nosso povo. São esses meus questionamentos, porque não vou aqui falar de coisas, sonhar, fantasiar, situações que o nosso município não comporta, mas vamos ser óbvio, ser claro e ser prático nas nossas questões, nas nossas reivindicações. Não estamos aqui querendo gerar situações, mas queremos sim que o nosso povo seja bem atendido, principalmente as pessoas que têm mais necessidade, vereador Arivaldo Silva, que Vossa Excelência sabe e conhece da necessidade do nosso município, como todos aqui sabem da necessidade do nosso povo, vereador presidente. Nós estamos defendendo a necessidade das pessoas mais carentes. Isto sim é que nós fazemos. E nós estamos também aguardando nesta casa o projeto do chefe do Poder Executivo, que foi devolvido desta casa, quando se trata de gratificação do povo da saúde. Porque nós devolvemos o projeto porque os técnicos de enfermagem não foram contemplados. Hoje eu fui questionada por uma técnica de enfermagem. E aí, vereadora, a Câmara já votou os projetos porque nós ficamos sabendo que nós não recebemos já esse mês porque os vereadores não aprovaram. Eu disse, minha filha, a informação está errada. O projeto foi devolvido exatamente porque vocês não foram contemplados. Porque esta casa tem a responsabilidade de zelar pela confiança e pelo carinho do povo de Aliança, principalmente pelo voto que foi nos confiado. Então, são essas minhas palavras, são esses meus questionamentos que tenho feito e vou continuar fazendo dentro da legalidade e do respeito. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Ainda continua aberta as comunicações parlamentares. Com a palavra, vereador Antônio Marinho. Boa tarde a todos aqui presentes, senhor presidente, primeira secretária, segundo secretário Gildo Augusto, todos que estão aí na plateia, aqui na Casa do Povo, nosso amigo Aloísio da FM, não está sendo transmitido para a rádio por conta de um cabo que quebrou o senhor presidente. Mas eu creio que amanhã está pronto. Está gravando para amanhã colocar no ar. E todos aqui presentes, meu amigo Hugo,
Tiago, que sempre me acompanha nessa luta política, Everaldo, meu amigo Léo, e todo ele que está aqui. Eu estava ouvindo atentamente os discursos dos meus nobres pares vereadores e fiquei ouvindo sobre a rejeição das contas do ex-prefeito. Foi na gestão de 2011, onde já veio reprovado pelo Tribunal de Contas, e não seria que nós chegássemos aqui nesta casa que a gente ia aprovar. Eu parabenizo a todos os vereadores que tiveram a consciência. Quem não votou também não tem problema, que estamos na democracia. Isso aí pode até se explicar lá na frente com o Tribunal de Contas também. Mas foi bem votado a questão do Tribunal de Contas. Mas eu quero também falar sobre essas indicações que eu coloquei hoje, falando sobre os sanitários, que eu até falei aqui na reunião que não ia colocar mais indicação, por não estar sendo atendida por Macugê, ser distante da sede. Algumas pessoas que eu sempre falei e falo, em quase todas as vezes que eu venho aqui, de pessoas que querem ajudar ao governo, pessoas que querem atrapalhar, eu não vejo dificuldade nenhuma uma pessoa, um secretário que seja daquela área, fazer uma visita em Macugê, uma vez no mês, para ver como é que está o distrito, onde estão os erros, onde estão as falhas, onde estão as benfeitorias, onde nós temos lá um problema muito sério que aconteceu agora, já faz mais de mês, que eu venho correndo atrás, falo com o secretário, falo com o adjunto, procurei falar com o outro secretário, que é o Zé, não encontrei, sobre o muro do cemitério que caiu em Macugê. Eu me lembrei do vereador Salles, que aqui falou que quando o vereador se prontifica a fazer alguma coisa no distrito, é muito ruim para o prefeito. Eu entendi, vereador, porque o senhor falou politicamente, é ruim para o prefeito. Mas eu tenho que cobrar, porque se não for feito, eu, graças a Deus, eu tenho condições de mandar fazer. Eu vou mandar fazer. Eu não quero fazer, mas vou mandar fazer. É o jeito que eu estou vendo, que não quero ir de jeito nenhum lá. Está lá todo o material comprado. Falei com o prefeito me atendeu, liberou o material, isso aí está lá. Quem for lá ver, todo o material, só falta quem faça. Eu nunca vi uma coisa dessa. A fraqueza desse povo que tem esse prefeito Cacá. Nunca vi isso. Os vândalos já invadiram o cemitério, já tiraram até a iluminação, vereador Gildo. Como o senhor falou do cemitério de Upatininga. E eu acho isso uma coisa de minoria. Tá aqui falando nisso, mas é o jeito. Onde eu também coloquei uma indicação aqui sobre os calçamentos das ruas de Macugê. No dia, se a memória não me falha, foi no dia 8 de abril, onde na frente da casa do ex-vereador Silva, quem for lá ver, eu acho que o meu amigo Everaldo, no dia que esteve lá, ele deve ter notado o buraco que tem lá, onde pessoas que veem a Macugê agora em São João, no período festivo, e disse a mim, vereador, eu tive em Macugê há 4 anos atrás e encontrei o mesmo buraco na frente da casa de seu Silva. Isso me deixa até envergonhado, por conta de uma coisa tão besta lá, e ninguém vai lá, porque não quer ajudar o governo do prefeito. Essas pessoas deveriam se mexer em Macugê, em Tupaoca, em Upatininga, em Caueiras. Em Caueiras eu sei que vai, porque é aqui pertinho, mas eu sei que vai.
Eu acho que o pior que tem é Macugê, porque eu sempre cobro, mas é assim mesmo. Eu também estava aqui ouvindo a vereadora de Caueiras, quando falou na ambulância, que fazia 5 meses que estava na oficina. Mas eu queria lhe perguntar, vereadora, a ambulância de Caueiras é daqui, do município. Sim, mas tem algum carro no lugar dela, fazendo o tráfico dela que ela fazia? Ah, entendi. Tá bom, vereadora. Porque é de Macugê, passou, eu acho que mais uns 2 meses fora do seu trajeto de Macugê, mas o prefeito imediatamente mandou um carro para lá, onde pessoas, eu posso até falar, adversário do prefeito, adversário de Totonho, que se diz tão chegado ao povo, que falava, por que não traz a ambulância? Mas naquela hora que a ambulância estava, eu acho que em Recife, não sei onde estava, sei que estava quebrada, o carro era e é de muita utilidade para a comunidade, desde que tenha um carro. Porque eu falei para o prefeito, você tem que mandar o carro. Ou você manda o carro, ou eu vou ficar rodando com o carro. É a solução que eu estou vendo. Ele imediatamente me atendeu, mandou um carro para lá. Ficou lá até sexta, foi sábado. E a ambulância está lá rodando. Já, graças a Deus, a ambulância está lá rodando e servindo ao povo. A ambulância não é minha, a ambulância é do povo. Eu fiquei muito triste, porque há uns 15 dias atrás, onde entraram na página do Facebook, e hoje em dia tudo que se faz é Facebook. E eu vim à aliança no carro da saúde, junto com as enfermeiras que tem que vir de manhã e tem que trazer à tarde. E eu peguei uma carona no carro da saúde para trazer meu neto na Chã do Esconso, que eu não tenho mentira comigo. Eu falo aqui, falo para o prefeito, falo para a secretária, falo para quem eu quiser falar. Eu vim com o meu neto, deixar ele na casa da mãe dele, lá na Chã do Esconso, de volta, quando nós voltamos, e pegamos ali o caminho de Tupaoca, vereador. Saímos em Jucá e fui lá no Engenho Poço, resolver um problema da escola que estava sem vigia à noite. Porque comigo é assim, se o cabo quer a oportunidade de trabalhar, está aí a sua oportunidade de trabalho. Agora, se você quer um emprego, meu amigo, isso não é comigo, não. Tem que ser colocado outro imediatamente. E eu fui lá, resolver, e nós resolvemos a situação. Lá em Poço, onde teve um rapaz, eu não sei quem foi, que jogou no Facebook. Eu estava no Engenho Poço, comprando boi com o carro da saúde. Isso é até uma vergonha para uma pessoa que se diz formado, que se diz professor, que se diz isso, se diz aquilo, fazer uma coisa dessa. Que eu estava lá em Poço, tem prova em Poço, que eu não fui lá comprar, eu negocio. E Sala me conhece, eu acho, desde menino, com este ramo. Mas eu, graças a Deus, meu filho tem uma moto, minha mãe tem um carro, meu irmão tem outro carro, e o vereador, coitadinho, está de pé. Mas eu faço minhas coisas certinho para não cair nessas coisas. Eu não estou mentindo que eu não fui em Poço, não fui. Eu fui resolver uma coisa completamente diferente. E se tivesse ido fazer isso, que disseram, também eu era muito homem para falar. Mas, infelizmente, dessa vez erraram a botada. Mas vamos deixar isso para lá. Eu quero também falar sobre as festividades que teve em Macugê, que era para ter falado a semana passada, mas eu estava meio doentado, a cabeça doendo, não quis falar. Onde tivemos o São João, o São Pedro, o encontro de quadrilhas, que foi muito bonito, onde Everaldo teve o prazer de ir em Macugê,
e outras pessoas também, onde tivemos a visita do ilustre prefeito, que a comunidade, todo mundo ficou contente com a visita dele lá no meio do povo. Você viu, não escondeu de ninguém, ficou à vontade lá, até 2 horas da manhã, estava você presente, estava a comitiva, o vereador Zé Novo, que acompanhou também o evento que teve lá do encontro de quadrilhas, onde foi organizado pelo meu amigo Léo, que está ali presente, e foi muito bonito a festa de Macugê. Eu queria também falar sobre a festa dos pais, que eu iria fazer domingo, onde eu convidei algumas pessoas daqui, mas por conta da chuva que Deus mandou, que foi muito boa a chuva, eu adiei a festa para outra data, mas essas pessoas não fiquem preocupadas que vai participar da festa se Deus quiser. É onde tem o evento, vai ter com a ciranda do amor, quer dizer, Galdino, vai ter uma banda após a ciranda, e mais eventos que nós vamos fazer daqui para o final do ano, se Deus quiser. Então eu deixo aqui um abraço a vocês todos. E esquecendo, vereador Salles, da lombada que o senhor tanto falava. Porque eu acho que dessa vez em Macugê vai sair a lombada. Eu falei com o prefeito e ele vai me atender e vai sair a lombada de Macugê. Pode ser a de Macugê e a de Tupaoca. Então eu deixo um abraço aqui a vocês todos. E que Deus abençoe a todos. E até para a semana, se Deus quiser. Continua aberta ainda as comunicações parlamentares, tendo o vereador 10 minutos para se pronunciar. Não havendo mais quem queira se pronunciar, declaro encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 19. Boa tarde a todos e obrigado pela presença.